agradecer o convite feito pelos alunos do Colégio Marista, né, para que eu pudesse vir aqui e fazer essa conversa com vocês em relação à ditadura militar, ao período da ditadura militar e a questão da liberdade de expressão, né? E gostaria primeiro de me apresentar, né? Sou o professor Jó, passei por esta casa durante 8 anos como aluno e 23 anos também como professor. Tenho muito orgulho disso porque a minha formação, né, o meu caráter, tem muito a ver com a formação marista. E, historicamente, a ditadura militar se estabelece no país a partir de 31 de março de 64. E aí eu nasci em 57, naturalmente eu tinha apenas 7 anos de idade. Com 7 anos de idade não dava para se perceber o que era que estava acontecendo com o país. 10 anos depois de 74, né, eu já tinha uma idade um pouco mais amadurecida, mas foi a partir mesmo de 77, ao entrar na Universidade Federal de Pernambuco, para fazer o curso de Educação Física, que tenho muito orgulho de ser professor de Educação Física, é que nós percebemos e conseguimos entender o que é que estava acontecendo com o país. E era preciso que a gente entendesse, e aí eu gostaria de citar 2 frases, das quais assim são muito interessantes e que os historiadores, os filósofos e os professores atentam para que a gente tenha um cuidado, né? Primeiro, que a gente não possa esquecer do passado. Um povo sem memória, né? Um povo sem história. E, acima de tudo, a gente entende que esse período foi um período em que a gente teve, assim, cerceada a todas as questões da liberdade nossa. E tudo que aconteceu nesse país, né, a partir de 64, nós tivemos sucessivos governos militares. E aí nós tivemos períodos dos quais a gente lembra muito bem, além de toda a perseguição de tudo aquilo que a gente enfrentou, nós tivemos na década de 60 o fechamento do Congresso, né? A liberdade de expressão todas excluídas dos brasileiros, as perseguições e principalmente a morte. Mas o que a gente teve assim, de imediato, o foco imediato do governo que se estabeleceu no poder, foi tirar do país, primeiro os políticos, com o fechamento do Congresso, né? E aí eu lembro de Miguel Arraes, aí a gente lembra de Leonel Brizola e de tantos outros que tiveram que sair. Em seguida saíram os artistas e os intelectuais, que era o povo que pensava. E aí eu posso citar Chico Buarque de Holanda, posso citar Gilberto Gil e tantos outros que tiveram que sair. Com essa condição, simplesmente o governo eliminou do país as pessoas que pensavam e que entendiam as coisas. Na década de 70, a partir da pressão popular, e que pressão foi essa, né? A resistência de 60 até 70, ela foi de 2 segmentos da população. Da igreja, que nos movimentos eclesiais de base, e aí eu cito a figura de Dom Helder Câmara, como assim a pessoa que de ponta e o profeta que era nosso, com a Igreja Católica, com esse movimento, e as universidades que tiveram essa resistência. E a partir daí, da formação do povo, de um entendimento de que a gente vivia um regime de exceção, a partir de 70, o governo militar dá os primeiros passos para que pudesse mudar esse estado de coisa. Já que o Congresso estava fechado, já que a situação era extremamente difícil, as perseguições e algumas mortes aconteceram, a partir de 70, o governo passa a criar o bipartidarismo. Passa a existir a Arena, que era o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. E a partir dos anos 70, a gente tem até os anos 80 ainda, simplesmente o regime de 2 partidos. Mas mesmo assim já era um avanço, porque aí a gente passou a se expressar, o povo passou a se expressar e escolher os seus representantes, porque na década de 60 foram apenas indicados pelos militares. Com isso, nós conseguimos reconstituir um pouco a questão da democracia. Mas, mesmo assim, a gente não tinha o direito ainda de escolher o presidente da República. Só que, a partir dos anos 80, é que a gente passa a ter o pluripartidarismo. Existe aí os outros partidos. E o Partido dos Trabalhadores é fundado no dia 13 de março de 1980. E, a partir daí, a gente ganha um novo alento para que a gente pudesse tentar mudar essa situação. Em 84, o deputado tenta uma emenda taxa direta já, Dante de Oliveira, não conseguimos aprovar, infelizmente não conseguimos. O Colégio Eleitoral recusa essa questão das eleições
de direta, e em 84 nós temos a eleição de Tancredo Neves, que é a transição do período da ditadura militar para o período democrático. Aí sim a gente consegue, através do colégio eleitoral, ainda com os deputados votando e elegendo Tancredo Neves, mas ele não consegue se tomar posse, porque infelizmente ele morre. E a partir daí de 85, assumindo o governo de Sarney, a gente tem a redemocratização do país a partir de 85, levando-se em consideração que em 79 existe a lei da anistia. E aí todos os políticos e todos os artistas que estavam fora do país, eles conseguem voltar para o país. E aí a gente consegue redemocratizar o país, e a partir de 85 nós temos, felizmente, essa questão da ditadura militar, entregar o poder ao civil de novo. E a gente consegue, a partir de 89, ter as eleições da redemocratização do país, que é a eleição que ficou marcado porque um metalúrgico foi candidato a presidente da República e perdeu para um cidadão chamado Collor de Mello. Mesmo assim, nós abrimos o espaço para que o país pudesse respirar e o povo pudesse eleger os seus representantes. Essa é um pouco da história, triste, de cercear nossa liberdade, de, acima de tudo, sofrermos muito em relação ao povo, mas fizemos todo um caminho. Esperamos, sinceramente, que isso não possa se repetir e que esses sinais que, infelizmente, estão acontecendo agora de tempos sombrios, não possa voltar àquilo que a gente vivenciou de 64 a 85. Acreditamos que a justiça prevaleça, que as instituições funcionem e que possa prevalecer o Estado de Direito no Brasil para que a gente não possa voltar a ver aquilo que foi tão triste para o brasileiro. A gente agradece de coração a todas as pessoas que nos deram essa oportunidade de falar um pouco, e é uma pena que a gente não tenha mais tempo para que a gente possa se debruçar e dizer do que foi esse tempo negro da história do Brasil. Eu faço um agradecimento especial aos meninos do Marista, que hoje tem uma filha que está aqui com muito orgulho, para que a gente possa resgatar cada vez mais a história, a justiça e, acima de tudo, a democracia nesse país. Muito obrigado e um grande abraço.